Olá, querido. Vamos estudar um pouquinho mais a lição da Escola Sabatina, a abordagem bíblica e com espírito de oração. Nós temos aqui alguns textos bíblicos que nós vamos ler para nós entendermos como deve ser, qual era, né, a expectativa do povo de Deus naquela época, quando se deparava com textos bíblicos que às vezes não compreendiam, ou às vezes compreendiam, mas precisavam de um estudo mais aprofundado para ter uma melhor explanação, explicação e conclusão do texto, né? Atos 17:11 diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres. Por quê? Mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, né? Às vezes a gente pensa que os bereanos eles eram desconfiados, não é isso, né? Não é o sentido de que eles eram desconfiados, mas que de fato eles eram tão ávidos, né, pela palavra eles eram tão felizes por receber a palavra que eles iam confirmar, né? Eles iam na Bíblia examinar para ver as coisas, para lembrar como eles tinham ouvido, né? E talvez na tradução aqui pareça ser que eles tinham dúvidas, né, do que estavam falando, mas não era bem isso. Eles buscavam de fato na palavra ver como é que o pregador falou, aquilo que eles ouviram, de fato estava dirigindo como a Bíblia estava colocando, né? Então era mais confirmação no sentido de estar feliz pelo que eles estavam vendo do que de fato ali era desconfiado do que o outro estava falando, ok? Então esse era o povo de Bereia. Nós temos aqui Atos 8:35. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, né? Ele explicou e ele começou então a falar daquilo que era comum para o etíope, né? Para que ele pudesse compreender, e ele usou isso à própria Escritura que o etíope estava lendo, né? Atos 15:16, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, né? Então nós vemos também aqui esse aspecto das palavras do profeta, né? Voltar a olhar o texto bíblico, assim como o profeta colocou, para ver como estava descrito ali o texto. Então o que a gente percebe é que quando os próprios indivíduos, né, da Bíblia, membros da igreja primitiva, se deparavam com questões difíceis, o que eles faziam? Primeira coisa, eles iam à Escritura. Gente, a própria Bíblia interpreta a si mesmo. Você não precisa e não deve ir à filosofia, né? Ou estudos enfim, conhecimentos seculares, para tentar entender o que a Bíblia está dizendo. O que você precisa fazer é ir à própria Bíblia. Fontes extra-bíblicas, filosofia ou ciência, para tentar explicar o significado da Bíblia, certamente nós vamos fazer a interpretação equivocada. Lembre, a própria Escritura interpreta a si mesmo, ok? Então todas as respostas estão na Bíblia, salvo uma outra situação que talvez realmente Deus não revelou, né? Mas você interpreta a Bíblia usando ela mesma, certo? Como é que você deve fazer isso, amigo? Querido, tem que ser em oração, né? Você precisa se ajoelhar, você precisa voltar o seu coração para Deus. Quando você acha um texto que você não consegue entender e já buscou na Escritura e ainda não achou, para que você compreenda, você deve fazer isso em oração, buscando iluminação para a mente por meio do Espírito Santo. Gente, nós não podemos jamais esquecer esse fator na interpretação bíblica. Deus, o próprio Espírito Santo, é quem dá iluminação à sua mente, e isso através da oração, através do estudo, para que você compreenda as Escrituras, ok? Então, na oração nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos para a sua palavra. Porque lembre que a Bíblia é de Deus, né? O Senhor é a palavra do Senhor. Então nós não podemos jamais esquecer o elemento
espiritual da Bíblia, né? Não apenas lê ela como livro, mas de fato compreendendo que o Espírito Santo de Deus é quem nos guia e nos ilumina e nos revela a palavra do Senhor. E se nós fizermos isso, o que o Senhor fará? O Senhor confirmará o que Ele mesmo inspirou e os escritores bíblicos a nos comunicar e edificará com base nesses escritos. Gente, acontece muito, mas isso acontece demais. Você se depara com um texto da Bíblia que você não entende. O que você faz? Ora a Deus, pede o Espírito Santo que te ilumine, porque foi o Espírito Santo que inspirou, né? Ele inspirou os autores, certo? Esse mesmo Espírito Santo, ele ilumina para que você compreenda o que o autor bíblico escreveu. Então esse é o caminho para que você compreenda de fato a Bíblia, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para você. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na presença do nosso Deus.